Bom dia, pessoal. Tomando aqui um café. Ai, até me engasguei. Gente, eu quero deixar de comer pãozinho, integral, um cafezinho, mas eu não consigo. Eu sinto dor de cabeça se eu não tomar. Eu sou gente como vocês, que está aí do outro lado da tela. Quem coma cafezinho da manhã com cafezinho, pãozinho francês, cafezinho com pão integral. Poderia ter feito um ovinho, mas não fiz. Eu tô com um pouco de pressa, que eu tô atrasado. Eu acordei cedo, fiquei na cama vendo algumas coisas no celular, mau hábito, mas tudo bem, né? Fazer o quê? A maioria, né? A metade do mundo faz isso. Mas eu tava vendo algo interessante. Eu sempre tô pesquisando alguma coisa que eu queira saber, que eu quero comprar, ou sabe, que eu desejo comprar. Que querer, você quer. Poder, agora não posso. Amanhã, pode ser que Deus me abençoe e eu possa. Então, né, fazer umas plásticas. Não, gente, olha, sinceramente, com meus 58 anos, tem hora que eu não vou falar aqui o que eu tenho, mas eu preciso urgente. Minhas vistas, meus dentes, eu tô precisando muito. Aí no dentista eu fiz orçamento, tem uns 2 meses, gente. Não ficou caro a limpeza, assim, né? Às vezes você dá um sapato, então fez uma limpeza, me preciso. Mas eu tenho um dente que caiu a obturação lá no fundo. E aí eu não posso mastigar, relaxar, sabe? Mastigar. Aí eu tenho que estar com cuidado. E eu sempre mastigava desse lado. Depois de um tempo eu passei para esse. Aí agora eu voltei para esse. E a gente tem que mastigar dos dois lados, mas não sei por que cargas d'água. A gente tem um costume de ficar no costume único. Se é desse lado, é desse lado, desse lado, é desse lado. Não é os dois. Você tem que mastigar os dois lados. Tem que gastar o esmalte dos dentes por igual, né? Mas a gente não tem esse hábito. E por alguma razão, às vezes você come um alimento que dá uma sensibilidade, aí você fica sobrecarregando o lado, né? Enfim. Mas então, eu vim aqui para gravar o restante daquela conversa lá no vídeo, que não foi toda, né? Foi cortado. E aí, eu tô retornando aqui para falar. Então, aquela moça, ela passava sempre em frente à minha casa e observando, né? A minha casa, eu, talvez o meu ex, né? Que na época era meu marido. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Depois. E na época eu também pensava. Só que eu não sou aquela pessoa que fica morrendo de ciúmes. Ai. Ele ficava sempre na garagem, limpando o carro, arrumando o carro, consertando alguma coisa, trocando pneu, não sei o que, tararara. Como todo homem costuma ficar em casa, né? Na garagem mexendo no carro. E aí, e sujando também, né? Com pó, com óleo, com não sei o que e tal. E aí, eu ficava pensando, vai ver que ela não tava nem me olhando. E olhando pra fulano que fica só na garagem, né? Todo final de semana, domingo, sábado, domingo. O dia que ele estivesse em casa, ele ficava na garagem. E como ela disse que eu era muito bonita, que ela ficava admirando, que eu morava ali naquela casa sozinha, que a casa era grande pra mim, que era muito bonita e tal, que ela ficava imaginando como era dentro. E como era dentro, não era tão interessante, faltava mexer muita coisa lá dentro. Mais à frente, a fachada, eu fiz ficar legal, porque precisei trocar o portão, que era baixinho, a molecada pulava pra pegar pipa e me incomodava, porque às vezes eu tava lá no fundo e não ouvia, quando eu via era só aquele barulho do pulo, ou alguém gritar na outra rua, a dona da casa tá aí, sabe aquelas coisas? Tinha uma madeireira em frente à minha casa, que era a avenida, né? E eu sempre escutava o barulho das máquinas, sempre, todo dia, né? Porque impossível. E as fuligens da madeira, né? E aí eu escutava eles gritando, olha, a dona da casa tá aí, vou chamar ela. Nem precisava me chamar, porque eu ouvia lá do fundo, né? Ecoa. E a avenida não era tão larga. Então,
ela passava ali, ficando observando, e não era só a mim que ela observava, né? O meu jeito, a minha casa era o fulano de tal que ficava ali, sábado e domingo, né? Praticamente, da hora que ele levantava até a hora que ele só terminava, só saía quando terminasse, né, o que ele estava fazendo. Às vezes, raramente, parava para almoçar, uma coisa que eu sempre brigava. Vou almoçar sozinho. Na época eu não tinha nem filho, né? Eu tava grávida e sempre foi assim. Então, eu sempre reclamei. Aí, depois que eu tive filho, ficou mais ruim ainda. Mas, enfim, é outra história, né? Eu fiquei pensando, ela não ficava me observando somente. Ela observava o fulano de tal que ficava ali sábado e domingo. E ele não é um homem feio. Tem gente que acha ele muito bonito. Eu não acho ele nem feio, nem muito bonito. Mas ele tem uma aparência legal. Só que, claro, eu tô aqui. Não sei o que vocês veem, se eu sou bonita, se eu sou feia, se eu sou simpática, enfim, né? A beleza tá nos olhos de quem vê. Mas, quando eu me arrumo, eu realmente fico muito bonita. E isso é todo mundo, né? Então, assim, ele arrumadinho, eu achava ele muito bonito. Acho ele bonito quando ele tá arrumadinho. Mas, assim, tem pessoas que me veem na rua por inteiro e falam que eu sou muito bonita. Às vezes eu passo só um batonzinho, sabe? Vou levar meu filho em algum atendimento. As pessoas conversando às vezes comigo falam, você é muito bonita, não parece ter 58 anos, tarará, aquelas coisas. Então, assim, conclusão. Ela sempre me observava, sempre acho que na cabecinha dela devia ter esperança que eu fosse solteira, né? Ou que eu não fosse casada com ele. Eu deduzo isso, né, gente? Não sei, mas provavelmente tinha sido isso também. Ela ficava olhando pra mim e se perguntava se eu era casada, porque ela não acreditou que eu era casada, que eu estava grávida, né? Que eu aparentava ser mais jovem. E sempre eu aparentei ser mais jovem do que a idade atual. E aí ela olhava também pra ele, vendo ele sozinho sempre, o dia inteiro. Acho que da hora que ela passava até a hora que ela descia pra casa dela, ele estava lá. Porque ele passava, gente, o dia inteiro na garagem arrumando. E muitas vezes eu brigava e questionava, por que você fica aí o tempo todo nessa garagem? Você tem que ficar, relaxa, descansa um pouco, depois pega amanhã depois. Mas era assim, sábado, domingo, sabe? Ele não parava nem pra almoçar comigo. Né? E meu café. Então, assim, você fica pensando um monte de coisas, né? Desculpa, tô mastigando. Mas já tá esfriando. E é só pra dar um charminho, né? Não sou blogueira, né? Mas tô gravando vídeo, então... Aí é isso, gente. As pessoas nos observam. Elas nos observam. Observam quando você tá na sua casa, se você é feia, se você é magra, se você é gorda, obesa, se você é loira, morena, mulata, enfim. O seu poder aquisitivo, se você tem um carro bom, uma casa boa, um apartamento bom. Gente, as pessoas sempre vão estar nos observando e com o olho gordo. Eu acredito que era o caso dessa moça. Para ela falar que me achava muito bonita ali sozinha naquela casa. Falou o casão, né? E eu não sei que tipo de casa ela morava, então para ela poderia ser realmente um casão, mas não é, longe disso. Só que assim, realmente a minha casa tinha uma fachada muito bonita, mas por dentro ela faltava muito. E nós, na época, pagamos o pedreiro para fazer a garagem e tudo. Mas a pintura do corredor da casa todinha e a fachada da garagem e dentro da garagem, quem foi que fez? Eu e ele, porque a gente gastou muito dinheiro no aumento do muro, na lateral da casa, na fachada da casa, da garagem, porque era aberta e qualquer um pulava. E como eu ficava sozinha, né? Era perigoso alguém me abordar ali. Pra ter ideia, eu tinha medo de lavar a garagem e sair na calçada para limpar. Eu às vezes só jogava água. Acabava gastando água, mas para poder empurrar a sujeira pra descer, né? Porque eu tinha medo. A minha salvação era a empresa que era em frente. Mas eu só confiava quando eles estavam do lado de fora. Quando eles estivessem lá pra dentro, aqueles barulhos de máquina, todo mundo não dava pra ver ninguém, ficava escuro e tal. Ninguém ia ver nada se acontecesse alguma coisa ali de alguém abordar. E tem tanta coisa que eu
que eu passei ali naquela casa sozinha durante o dia e a noite até o horário desse feliz chegar, né? Porque sempre chegou tarde, eu sempre me sentindo sozinha. Mas é isso, a vida faz com que a gente se conforme com aquilo que a gente não quer se conformar, não tá gostando, não gosta, tá infeliz, mas a gente vai empurrando com a barriga. E hoje, né, em 2023, eu tomei a decisão de não querer mais essa vida pra mim, né? Alguém estúpido, alguém que fala coisas pra te magoar e ao mesmo tempo diz que te ama, mas dizer eu te amo e tá sempre repetindo e sempre fazendo as coisas que não é legal para uma união conjugal, né? Porque eu não teria esse direito de chegar tarde em casa a hora que ele chega, né? Sempre chegou e agora pior ainda. De segunda a sexta, piorou mais ainda que de segunda a sexta. E sábado, domingo, quando eu saio para comprar alguma coisa, ele fica no bar e eu continuo nesse ritmo, né? Às vezes eu não tenho ânimo para fazer nada e não sou obrigada a fazer nada porque eu já não sou mais esposa dele, mas eu faço porque eu tenho a mim e o meu filho. Então, né? Vocês entendem. E é isso, gente. Então, é isso. Bom dia para vocês. E se eu lembrar de alguma coisa mais que eu não falei, eu gravo outro vídeo e tenho que gravar outros vídeos. E eu não tenho gravado porque todas as vezes que eu gravei, ou meu filho soltou uma roda, ou soltou um pum, gente. Então, são coisas que não dá. Eu nem consigo gravar direto no YouTube, porque se eu gravar no YouTube, gente, vocês vão ouvir coisas, porque quem mora em apartamento sabe. A criança que vai chorando, vai gritando, saindo pro elevador, né? Porta, corredor aqui direto, sai, faz um eco. Enfim, qualquer coisa. Se eu der um pum, vocês vão ouvir. Mesmo que seja discreto. E meu filho soltando um pum que parece de adulto, aí eu tive que cortar o vídeo. Mas é isso. Bom dia pra vocês. Beijão, seguidores. Seguimores.